Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Mais um mês que se passou, a gente encerra o primeiro quadrimestre desse ano. E na noite de hoje, um programa especial. Nós recebemos o prefeito de Nova Prata, Alcione Graziotin, para falar sobre as principais realizações e também o reconhecimento que o prefeito e o município de Nova Prata receberam nos últimos dias. Muito boa noite, prefeito, seja bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, telespectadores. Com satisfação retornamos a essa emissora. Cada vez que recebemos o convite é uma satisfação, uma alegria muito grande para nós, para estar aqui conversando contigo, com os telespectadores e também diretamente com a comunidade de Nova Prata, o que nos deixa muito satisfeito e grato. Muito bem. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo com o prefeito, a gente pede licença para trazer uma informação de utilidade pública. Foi repassado para a nossa produção através da delegada de Polícia Civil, a doutora Liliane Kran, que no final da noite, no começo da noite de hoje, no final da tarde, foi encontrado no interior do município uma ossada humana. Foi feito aí as buscas e varreduras e no final da tarde dessa quinta-feira, na zona da mata, no interior de Nova Prata, a Polícia Civil, por intermédio da delegacia local de Nova Prata, recolheu uma ossada para identificação da vítima e determinando também qual foi a causa da morte e estipular há quanto tempo o corpo estava no local. Conforme informações da Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias também compareceu para a realização dos exames periciais iniciais que são necessários. Também teve apoio na operação a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários que prestaram auxílio nas diligências. Então, em primeira mão, nós estamos aí repassando essa informação e na sequência, conforme for sendo averiguado o que de fato aconteceu ou a quem era esse indivíduo que deverá ser identificado, nós repassaremos a informação, agradecendo aí a Polícia Civil pela preferência de passar a informação e rememorando aí os nossos votos de bom trabalho a todas as forças de segurança local, que apesar das esparsos recursos e todo o seu material limitado, prestam um excelente serviço para a comunidade. A gente tem que se orgulhar de que viver numa cidade onde Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros estão à disposição da comunidade quando chamados, né, prefeito? Isso, com certeza. A gente acompanha pela imprensa também, local, o belo trabalho que a Polícia Civil, a Brigada Militar, enfim, aquelas entidades responsáveis pela segurança estão procedendo e cumprindo o seu mistério. Muito bem, agora sim, indo para a pauta da nossa principal conversa, o eixo principal é a cidade ter sido reconhecida no terceiro Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes. No último dia 13, o prefeito Alcione Graziotin, acompanhado da primeira-dama Luciana Graziotin, da vice-prefeita Sandra Zotes e dos secretários municipais, esteve na cidade de Bento Gonçalves, participando do terceiro Congresso Gaúcho de Cidades Digitais e Inteligentes, a fim de receber o prêmio Prefeito Inovador 2023. Tal prêmio se deu pelo projeto de investimento de mais de R$500 mil em tecnologia para a educação pública, ou seja, dentre todos os eixos, Nova Prata foi reconhecido pelo seu investimento no setor de educação. Nesse panorama estão inclusas as compras de notebooks aos professores da rede municipal, de telas interativas, bem como do cabeamento lógico através de rede do Wi-Fi e o cabeamento elétrico dos prédios e das instituições de ensino municipal. Além disso, foram realizadas também formações com os professores para que os mesmos pudessem atualizar-se e compreender um pouco mais sobre essas novas tecnologias implementadas. O prefeito destaca o reconhecimento por receber o prêmio e ele aconteceu em nível estadual e Nova Prata foi escolhida para ser um dos 14 dentre os 497 municípios gaúchos a receber tal reconhecimento. Eu posso fazer um parênteses e dizer, a minha sobrinha Gabriela, que está nos assistindo, ela estuda no Guerino, Somaville. Ótimo, excelente escola. E tem uma paixão pela escola, pelos professores,
e pela estrutura que você tem. Eu apanho ela no colégio todo meio-dia Que bom. e eu acompanho o trabalho dos profissionais da rede municipal e sim, tem que se destacar que de fato e de direito na parte da educação a gente está dando uma importância muito grande. E esse prêmio, o prefeito fala por si. Agora conta para nós como é que se chegou até essa congratulação. Na verdade, o prefeito e as pessoas que acompanharam no dia que recebemos esta distinção para o município de Nova Prata, o prefeito, como é praxe, ele é a figura representativa do município e é quem faz efetivamente o controle e a responsabilidade da gestão. Mas este prêmio se deve às equipes todas que se dedicaram e muito, especialmente as equipes da administração e da Secretaria de Educação, bem como, sem distinção, todos os secretários, todas as pessoas que estiveram imbuídas de dar esse aprimoramento para as escolas de Nova Prata, as escolas municipais, que tem, como o Tiago acabou de falar, assim, corpos docentes, professores muito dedicados, direções absolutamente voltadas ao que é melhor para os estudantes que são efetivamente os destinatários da existência de uma escola. Então, no ano de 2022, nós investimos 32% do orçamento, né? Nós utilizamos 32% do orçamento do município, que foi realizado em aproximadamente 137 milhões para a educação e 33% para a saúde. Então, ficou por volta de 40 milhões e meio na saúde e quase 40 milhões na educação. Esse gasto é como um todo, com valores de vencimentos, despesas em geral, etc. Mas os investimentos na área da educação, eles beiraram 5 milhões e 100. E dentro desses 5 milhões e 100, eu estou falando em números redondos, né, Tiago e telespectadores, nós, na questão da informática, né, na questão de tecnologia para melhorar a estratégia de veiculação da aula e assim por diante, a gente investiu, como tu disseste, em notebooks, em telas interativas, e não tão somente nisso, porque nós sabemos que as tecnologias elas são muito dinâmicas. Nós investimos também na questão de habilitar os professores, enfim, os educadores para a utilização destes aparelhos, que certamente sempre revertem em benefício a todos os alunos, a todos os estudantes, e de via indireta a toda a comunidade. Então, eu sou um entusiasta da educação, como é já de conhecimento público. Penso que, embora a legislação obrigue o prefeito municipal a gastar, no mínimo, 25% do orçamento em educação, que é um valor muito considerável, tá? E 15% na saúde, como é de conhecimento público, porque é lei, nós não medimos esforços para investimentos nessas duas áreas. Tanto que investimos 32% e 33% do orçamento realizado. Não é só investimentos, são despesas gerais. Por volta de 5 milhões e 100, sim, de investimento. O que ocorre? As telas interativas eram utilizadas em uma escola da nossa cidade. E, sob o meu ponto de vista, se existe um aparato que está disponível para os professores para minimizar a dificuldade de proceder ou até aprimorar e facilitar a condição de propiciar o aprendizado dos alunos, a gente tem que fazer a inclusão de toda a comunidade, né? Então, nós, na medida do possível,
nós vamos botar também em todas as escolas mais do que uma tela interativa. Neste momento, existe uma tela interativa por escola. Nós fizemos uma licitação para aquisição de 25 telas e já adquirimos efetivamente 7. Então, gradativamente, durante este ano, eu imagino que até o final deste exercício de 2023 a gente consiga, sim, trazer as demais para fazer as instalações. Tu sabes, Tiago e telespectadores, o nosso governo, conhecidamente, a nossa gestão é uma gestão disruptiva aqui em Nova Prata. E esta condição de ser um gestor disruptivo obriga a buscar outras situações de aprimoramento. E dentre elas, aconteceu que a gente escreveu o projeto, né? E acabamos sendo, com muita gratidão, muita satisfação, acabamos sendo agraciados. Mas isso não é um prêmio recebido pelo prefeito, e sim por todas as equipes que, de qualquer maneira, também contribuíram para o seu acontecimento, né? E nos deixou muito felizes porque tive a oportunidade de ver no dia que recebemos esta congratulação lá em Bento Gonçalves, que os demais projetos e os outros municípios que da mesma forma receberam foram por N motivos, mas todos os projetos de uma atualidade ímpar, de uma satisfação em favor das comunidades muito grande. O que com certeza, ficamos muito felizes. Prefeito, uma coisa para a gente entender e levar também para quem está nos acompanhando, tu falaste das telas interativas que foram adquiridas, temos uma, agora vão chegar mais 7 e depois... Não, nós instalamos 7. Instalaram 7. E a licitação foi feita para 25 telas. Tela interativa na escola, ela é aquela tela grande para os professores? Como é que funciona isso? Para quem não vive o dia a dia da realidade escolar, também entender o que está se colocando à disposição do aluno que opta por ingressar no ensino público municipal. Certo, então vamos lá. Na verdade, a gente que estava nas séries iniciais lá, nos anos de 1970, né, Tiago, 1980, a gente tinha o quadro negro com giz. Isso. O professor escrevia com giz, apagava com apagador, enfim. Depois, o quadro negro foi progredindo e virou uma tela onde se escrevia com canetões, agora mais contemporaneamente. E hoje em dia a tela interativa nada mais é do que um equipamento, né? Um equipamento de cibernética, uma tela onde a pessoa tem a oportunidade de escrever com o dedo. Com o dedo, ali, ó, já está passando, né? Essa é a situação que nós temos. A situação que nós temos. E veja bem, veja na tela as facilidades que o educador, que o professor tem em buscar assuntos, em trazer aos alunos qualquer dúvida que surja imediatamente, né? E, além do que, pode ser efetuada a filmagem da aula e depois, posteriormente, né, quando o aluno está na sua casa, enfim, desde que seja essa a intenção do professor, rever a matéria. Ele está estudando, tem uma dúvida, não tem problema. Repete rebobina, né? Sim. Nos nossos idos anos 70, de fita, né? Repete a aula e tira a dúvida. E ali, durante o momento que o professor está dando a sua aula, sei lá, vamos imaginar uma aula de geografia e aparece a Rússia. Onde em que continente que está a Rússia? Imediatamente o professor clica ali, ou a Malásia, ou seja, qual é o maior oceano do mundo. Está estudando, por exemplo, questões aqui do Brasil, de história brasileira. No ano tal aconteceu o que? Já
põe ali, faz a pesquisa, aparece na hora. Isso vai estar à disposição, está à disposição da rede pública de ensino. Por enquanto, uma tela em cada escola, né? Sim. Não para séries iniciais, sim, porque seriam telas de outro feitio, mas para séries correspondentes com a necessidade, né? E a gente pretende, na medida do possível, ir colocando mais de uma tela. Claro, temos também que pensar com relação à aceitação. Até o momento, a aceitação está excelente. Em algumas escolas, eu tive oportunidade de acompanhar a entrega das telas, assim como a nossa secretária de Educação, a professora Loreni, e sabe que até a gente que já é mais maduro, né, que já viu muita coisa na vida, eu praticamente fiquei encantado ali, sabe, de poder tirar dúvida. Isso que eu não recebi o curso, né, mas os educadores vão ter todo aquele processo de conhecimento e assim por diante. Então, atribuo que nós estamos aqui em Nova Prata no top, no quesito educação. Além desse investimento, também foi entregue para os professores notebooks para, enfim, administração dos seus conteúdos. Como é que funcionou essa parte, prefeito? Veja que, sobre o meu ponto de vista, né, a valorização dos servidores, ela não é exclusivamente com reposições pecuniárias, exclusivamente, também faz parte. Mas a valorização dos servidores é com este tipo de decisão, que leva um notebook para o professor, para que ele possa, não tão somente enquanto no colégio, né, mas até nos seus horários destinados aos trabalhos de preparação da aula e correções e etc., ele possa também ali fazer o que lhe proporcione um proceder mais rápido e fácil na sala de aula. E a gente não alcançou tão somente as máquinas, né, o equipamento cibernético, mas sim nós buscamos levar, através de pessoas especializadas, o ensinamento ou recapitulação de como se usa essas máquinas. Que como a dinâmica da informática, notadamente, é imediata, pode ser que sempre tenha alguma coisa nova. E por mais que a pessoa tenha facilidade de aprender, né, é sempre bom dar uma recapitulada. Assim também, por exemplo, os veículos, os caminhões, vou dar um exemplo, os caminhões da Secretaria de Obras, a gente fez a instalação de ar-condicionado. Por quê? Porque normalmente os caminhões do município trabalham em lugares com poeira, no interior, assim por diante. E tu acaba, sim, sob o meu ponto de vista, valorizando o servidor, porque ele pode andar com o vidro fechado, com o ambiente climatizado, seja inverno, seja verão, assim como nas máquinas, só para dar um exemplo, sim, entende? Então essa é a nossa visão da gestão. Muito bem, prefeito Alcione, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e nós já voltamos também para falar sobre esse prêmio que nós temos das cidades digitais inteligentes, o prefeito que recebeu a premiação Destaque, e vamos falar também sobre outras informações importantes, infraestrutura, finanças e um panorama geral de como está o município nesse momento de 2023. Nós agradecemos os nossos patrocinadores, Unimed Vale das Antas, Tá na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo, Scala e Viver Móveis. Em 2 minutos nós estamos de volta. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tá na Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto.
está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. E muito bem, retornamos para você aqui pela Conecta Mais TV. E o destaque que fica, né, na última quinta-feira, dia 13, o prefeito recebeu o Prêmio das Cidades Digitais e Inteligentes. O programa era para ter sido feito na semana passada, fica mais próximo à data contemporânea, mas o prefeito pegou um pequeno resfriado, a gente teve que esperar. E prefeito, nesse encontro, onde tiveram vários municípios gaúchos, tiveram vários destaques, como é que foi sentir Nova Prata nessa posição de protagonista por esse investimento na área da educação? Com certeza a gente se sentiu muito bem, não precisa nem dizer, né? Analisando bem com vagar, eu acho que foi feito uma justa reposição por tudo aquilo que as equipes se dedicaram para que isso acontecesse, né? Pensando em fornecer os notebooks, os equipamentos, né? Mas antes disso a gente fez a instalação de rede lógica nas escolas, que não tinha, né? Botamos a melhor internet para poder rodar tudo isso, Tem, né? coisas na administração pública que elas são visíveis e tem aquelas que não são visíveis, né? Pois Um cabeamento de uma rede Wi-Fi, isso não é visível aos olhos, mas é uma coisa fundamental para que você possa gerir, principalmente, uma área como a da educação. Com certeza, nós reformamos as questões materiais das escolas, né? E vamos continuar reformando escolas. E é aquela questão que o pessoal brinca, né? Até que por estarmos efeitos. Não adianta trocar os tubos, ninguém vê os tubos de condutores de água de chuva, né? De água de efluentes, assim por diante. Tinha um folclore que dizia, né? Não adianta mexer embaixo da terra. Embaixo da terra, volta. Isto. Mas mesmo assim, eu posso dizer que a gente, nesses 2 anos, já trocamos mais de 4.000 tubos aqui em Nova Prata. Tem o número certo, eu não me faço presente agora, mas está tudo contabilizado, né? Mas por volta de 4.000 tubos. Talvez não apareçam, mas eles são necessários, né? Porque eu, particularmente, que já fui vítima de uma enchente aqui em Nova Prata, lembra? Lá, 2001? 2001, na equipe lá do escritório, que praticamente perdemos tudo, foi até o teto, a água, né? Então eu sei da importância de ter um condutor de água, de efluentes que funcione, né? No mesmo sentido, nós estamos fazendo obra de pavimentação, no sentido que vai até o limite de Vista Alegre do Prata, e com muita satisfação até já trago essa informação à comunidade de Nova Prata, Tiago. Hoje nós concluímos a parte que cabia, olha, aí ó, que cabia ao município de Nova Prata. Então, concluímos já até o macadame, né? E agora a empresa que vai fazer a colocação do asfalto, então vai colocar o restante da brita graduada e o asfalto. Então, olha ali os tubos que colocamos. Esses que ninguém vê, mas que são importantes. E pelo tamanho eles são bem generosos, né? São bem generosos. Aí passa muita água. A gente se preocupa em fazer a qualidade das obras. Para quê? Para que seja feita uma vez e não seja a cada
momento seja refeita, ou reposicionada, ou recolocada. Então dá para ver a generosidade do encanamento que está sendo feito. E Evandro Kowalski aí com a mão na massa, né? Trabalhando, ali está a prova que ele estava trabalhando. Então, eu repito, hoje terminamos a parte que cabia ao município, a parte contratual, né? Estamos aguardando agora a empresa terceirizada, que vai fazer efetivamente o asfalto, propriamente dito, colocar a brita graduada, que tu conhece bem, né, Thiago? Conheço bem essa lida. E aí sim, aí teremos, acredito que em 10, 15 dias, não sei, porque depende como o trabalho é externo, depende da chuva, nós teremos sim a satisfação de ter encontrado o limite asfáltico até Vista Alegre do Prata. Isso nos deixa muito satisfeitos, né? Porque nós temos que buscar pontos de convergência sempre na nossa vida, nas nossas decisões, né? Construindo pontes e não criando valas de afastamento. E quando a gente se aproxima com uma pavimentação asfáltica da qualidade que foi feita ali, não tão somente do município filho de Nova Prata, né, que é Vista Alegre do Prata, que temos um grande amigo de prefeito lá, o prefeito Zeca, absolutamente dedicado, uma pessoa maravilhosa. Nós estamos ligando Nova Prata a uma outra região, a região central do estado. Sim. Que veja, como nós temos Caxias do Sul aqui, que é a nossa locomotiva, né? 560 mil habitantes, naquela região tem Lajeado e assim por diante. Então, acredito que esta obra trará muito benefício à comunidade de Nova Prata, como um todo, né? Aprimoramento do comércio, aprimoramento da indústria, a facilitação do deslocamento. Isso é muito importante. Todas as vezes que, eu repito, se constroem pontes, o acesso ao outro lado é mais imediato. E nós temos duas obras, junto com essa que o prefeito está falando, nós temos também a 126, que está ligando o Abiju a Nova Araçá, e aí nós vamos criar outros eixos, porque a gente já sabe, de Vista Alegre a Guaporé, o asfalto já está posto há bastante tempo. Se nós conseguir esse resto que nos falta, nós criamos um corredor logístico novo, que até então era impedido pela questão da estrada de chão. Infraestrutura, sim, é transmissão de desenvolvimento, é o progresso econômico que passa, é a valorização do patrimônio que está ali. E nós vivemos essencialmente, prefeito, numa região produtiva. Temos isso como essência desde sempre, temos um polo industrial muito bem desenvolvido, a nossa gente é trabalhadora e a infraestrutura acaba sendo a mola de propulsão para que a região toda possa aí sempre desfrutar de um melhor desempenho das suas potencialidades. E além dessa obra para Vista Alegre, o que o prefeito nos destaca que aconteceu, que está acontecendo e o que está previsto? Nós, no sentido de novo asfaltamento, né? Nós estamos concluindo uma obra lá da Capela de Santa Terezinha, né? Também asfaltamento ali, ó, que apareceu na tela, né? Já está pronta e vai facilitar com o prolongamento desta via, vai facilitar o nosso acesso a Protásio Alves. E assim, numa visão bem imediata desta obra, né, que passa por São Roque, a nossa comunidade lá. Para quem as pessoas dizem, São Roque é aquela comunidade que tem o santinho no meio da pista ali, né? Exatamente. A gente tem condições, através da conclusão desta ligação, que vai ocorrer certamente, futuramente, né? Fazer com que os veículos de transporte de Protásio Alves, que é um município absolutamente progressivo e pujante, possam ser desviados aqui do centro de Nova Prata. E utilizando esta via, né? Aí sai ali no trevo da Fortex, conhecido, né? E aí ele pega a BR, vai onde tem que ir, ou mesmo para o centro do estado, com a nova pavimentação. Nós vamos, é bom que eu já diga aqui, nós vamos, na sequência, pavimentar aquele pedaço da rua Cristo Rei, que dá o acesso da BR até a via A441, que é a estrada conhecida como Estrada Geral, né? Sim.
para melhorar, porque ali está muito ruim o calçamento. Aliás, o calçamento tá ruim em vários pontos, mas isso não é de hoje, é tempo. Então, para quê? Para que da BR até a divisa de Nova Prata com Vista Alegre esteja asfaltado. Faz aquela ligação do capital de São Cristóvão? Isso. Pretendemos fazer ali, asfaltar, e pretendemos também asfaltar no outro lado, até o capital do São Cristóvão, que vai para o CTG, Querência do Prata, para a FUV, para Santa Terezinha, Saúde, enfim, ali. Então, são obras que parecem fáceis, mas a gente tem por norma, por meta, juntamente com o secretário de obras, o Fábio, de fazer a estrutura toda, desde lá de baixo, como se diz, com os objetos enterrados, como tu disseste carinhosamente, né? A tubulação e assim, vem fazendo para fazer e tentar não se incomodar, né? Não se incomodar mais, que fique eterno e que fique cumprindo o seu mistério, sua obrigação, seu dever, desta forma. Prefeito, a gente conversou sobre isso, obras também, né? A gente conversou sobre isso naquelas entrevistas pré-campanha, depois que o senhor tinha assumido, nas nossas retrospectivas. Como é que está hoje a questão? Isso não depende só do Poder Executivo, mas nos dá o norte, a abertura da Placidina de Araújo, uma perimetral que corta a cidade de uma ponta a outra. Como é que está isso? O prefeito falou que a administração ia enfrentar isso por uma vez, se a questão fosse superada, seria feita, senão não seria mais enfrentada. Certo. Hoje mesmo tivemos uma reunião com a Secretaria de Urbanismo, né? E agora será feito o encaminhamento com os servidores que tratam das questões ambientais. De minha parte, já adianto que, em não havendo qualquer impedimento na questão ambiental, né, entendo as licenças em mãos que propiciem a abertura da Placidina, ela será aberta. Espero que em breve. Atribuo... Conseguimos avançar nesse ponto? Estamos avançando. Agora nós vamos fazer... Será encaminhado um estudo final dos impactos, né, e ambientais, e talvez, se a rua tiver que ser feita com uma pequena uma curva, etc., não é o problema. O importante é que ela seja, assim, o elo de ligação do sul ao norte e do norte ao sul da nossa comunidade, o que vai, inclusive, diminuir o trânsito de veículos no centro da cidade, porque ela passa a ser uma perimetral. Sob o meu ponto de vista, é de vital importância para o desenvolvimento de Nova Prata a abertura dessa rua. E se aqueles que conhecem melhor, os pratenses que conhecem melhor o local, podem imaginar agora em suas casas, quem está nos vendo, que a Placidina, onde ela não está aberta, ela não chega a 200 metros. Né? É uma obra que tem que ser feita, de minha parte está decidido, se não houver qualquer óbice legal, será efetuada a abertura. Repito, em não havendo óbice legal, estando tudo nos conformes dentro da lei. E alguém me disse, mas vai ter uma curva? Aí eu imediatamente respondi, sim, mas o ponto turístico mais visitado da cidade mais turística do Brasil hoje, mais do que o Rio de Janeiro, é Gramado, é a Rua Torta. Sim. Né? E não se trata de uma rua torta, se trata de adequações necessárias ao progresso. Né? E, curiosamente, já que falei, hoje em dia Gramado recebe mais turista que o Rio de Janeiro. Imagina só, o estado do Rio Grande do Sul é maravilhoso, tem tudo. Nova Prata é maravilhosa. Sim, a gente está basicamente na mesma região topográfica, o relevo é o mesmo, o clima é muito parecido. Eu sempre digo que o que nos falta para dar esse passo a mais que a região das Hortênsias deu é muito pouco, né? Porque nós temos bons restaurantes, nós somos um povo muito receptivo, temos questões de estrutura que acho que precisam ser enfrentadas, e essa informação que o prefeito traz hoje, de que a Placidina de Araújo pode ter o seu prosseguimento feito, desde que respeitado todos os nuances legais, mesmo sendo uma rua torta,
Eu acredito torta que... carinhosamente dita, né? Eu acredito que faça esse elo de ligação e que esvazie um pouco o movimento da Presidente Vargas, que é sempre muito massivo nos horários de pico, né? Sem dúvida. E tu sabes, Tiago, até pela experiência que tens como advogado, que as questões ambientais hoje são as mais detalhistas, mais curiosas. E são as mais sem critério também, né? São visões, né? Subjetivas. São formas de ver, mas as questões ambientais, elas sim têm que ser seguidas no rigor, né? No rigor tem que ser buscado o cumprimento efetivo da legislação. Por quê? Porque se a legislação existe é por algum motivo, algum fundamento. Mas a questão de às vezes, um pequeno entrave, que parece ser um grande entrave, ele existe solução também na legislação. Por isso que eu reafirmo, em não havendo impedimento legal, em estando as autorizações em nossas mãos, será feito o trabalho dentro de um projeto previamente aprovado, tudo como manda a lei. A gente se conhece, né? E a comunidade me conhece bem, a gente é legalista, o que está escrito é a lei. E, prefeito, falamos sobre o calçamento, as dificuldades em vários pontos da cidade, isso é uma questão recorrente, nós temos essa tradição de ter a cidade toda pavimentada em paralelepípedos. A tua gestão é disruptiva, esse nome eu gosto, porque você vem quebrar paradigmas que há muito tempo estavam postos. Quais que a gente pode dizer, né? Nós temos aí mais 1 ano e meio dessa primeira fase de gestão. O que o prefeito destaca que venha a ser realizado nesse período? O que a gente pode esperar para o segundo semestre de 2023? Na verdade, se tu observares, existem em muitos pontos da nossa cidade necessidade de reparação, conserto da pavimentação do calçamento. Nós temos listado e tem equipe, né, já contratada faz acredito que uns 60 dias, não posso assegurar agora, não lembro, mas com 3, 4 frentes de trabalho. Só que Nova Prata é uma cidade grande hoje em dia, e as necessidades, está ali, ó, e as necessidades aparecem todo dia, né? Veja que estamos fazendo 100 anos, Nova Prata está fazendo 100 anos ano que vem, e tem ruas aqui que estão calçadas com certeza há 100 anos, não digo 100, mas há 80 anos, 90, né? E é uma questão natural de que o desgaste, a ação da própria água, da chuva, o peso dos veículos, veja que vamos trabalhar assim com 60 anos atrás. Os veículos não tinham a mesma disponibilidade de velocidade, o mesmo suporte de peso e assim por diante. E são questões naturais, não é só Nova Prata. Não posso afirmar que todas as cidades, mas quase todas as cidades que possuem como sua rede maior a utilização de paralelepípedos, o calçamento, possuem os mesmos problemas que nós, né? É só andar aqui pela região. Mas nós estamos com frentes de trabalho, arranca, refaz a base, recoloca e assim por diante. Eu vou contar aqui, quem vai aqui para o Parque de Águas, do sentido Protásio Alves. O pessoal estava fazendo a reparação de um pedaço de calçamento, uns 80, 100 metros, e alguém tirou os tapumes, né, que indicava uma obra, a obra nem estava concluída. Dispensou os tapumes como se tivesse liberado o trânsito. E os veículos de carga passaram, acabou com o trabalho que estava sendo feito, nem terminado ainda. E é claro que o prefeito imediatamente recebe a notícia, o que está acontecendo, está afundando a rua. Mas então é bom que a população saiba que pelo menos tem que deixar terminar a obra, né? E ali foi alguém com não tanta boa fé que dispensou os tapumes de interrupção do trânsito naquele local, o que também enfrentamos nas estradas que estamos asfaltando, né? E o pessoal que trabalha na estrada sabe o que eu estou falando, né? Embora tenha o tapume dizendo que a estrada está interrompida, por muitas vezes tem que parar as máquinas para alguém passar
para seguir o seu caminho. Que parece que aquela placa que está lá não é a verdadeira, né? Então, faz parte de um sistema cultural, a gente não pode avaliar que sejam todos assim, mas acontece. Muito bem, quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando, a Luciana Graziotin, a dona Carmen Corso, a Lorena Volpe Corso, a Valquíria Zilli e também o Fabiano Rodrigues de Oliveira, que está ligado conosco. Nós vamos para um breve intervalo e no bloco final nós vamos falar sobre saúde, porque também ocupa muito do seu orçamento e a população quer saber. A gente volta já já. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. E nós falávamos sobre obras e acabou ficando aqui embaixo da nossa planilha, mas temos que falar sobre a revitalização dos bairros de Nova Prata. O que tu está fazendo nos principais bairros da cidade? A gente tá fazendo o que, assim, as reposições necessárias, né? Arrumando o calçamento, pintando o cordão, fazendo tudo. O São João Bosco aqui, ó. Olha que belo trabalho está sendo feito aí, ó. A revitalização do calçamento, a limpeza próximo aos cordões, pintura de cordões, trabalhos que são absolutamente necessários, dar outra vida para os bairros, né? Dar outra visão. Olha aí a Bobcat trabalhando, fazendo a limpeza. E eu queria até parabenizar as equipes que estão imbuídas de fazer esse trabalho nos bairros, absolutamente necessário, e que com certeza, quando chegarmos desde o primeiro até o último bairro, vai ser muito bem notado esse trabalho. Olha ali, ó, tapando um buraco. Isso são questões naturais, né, Tiago? A utilização da via pública, dia de chuva e assim por diante, os veículos, eles acabam mexendo e são questões naturais. Sem falar da sinaleira no entroncamento lá do Clivate com a Placidina de Araújo, que ficou ótimo. Agora todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Pois é, sabe que no começo muitas pessoas entravam em contato conosco e falavam, mas uma sinaleira. Hoje já está mais tranquila, né? O povo aprendeu a usar. E embora alguém diga, não, está faltando uma faixa amarela no cordão à direita, em tal lugar, se essa pessoa observar bem a placa, que tem um pouquinho no lugar certo, a placa da sinalização, ela vai ver que está lá o E com o X, que é proibido estacionar e parar. Né? Quem sabe dirigir deve saber o que é esta placa. Então são detalhes que numa cidade que, embora o IBGE tenha nos acenado que Nova Prata tem 26 mil habitantes, a gente, com o devido respeito, ousa discordar. A gente que anda por aí, a gente que vê os atendimentos da saúde, da assistência,
A gente que está no dia a dia, assim, pode dizer que tem mais de 26 mil habitantes em Nova Prata, quase, eu diria, próximo a 28, 30 mil. Mas o IBGE vai apresentar este número que preliminarmente nos foi mostrado, já 26 mil nos quebradinhos. Então, numa cidade desse porte, é por demais evidente que existirão coisas a serem feitas todo dia, né? E vejam que, vamos pensar um pouquinho, fazer uma pequena digressão. Será que os nossos antepassados, lá 80, 90 anos, os fundadores de Nova Prata, será que eles imaginaram que nós íamos ter uma extensão de mais de 10 quilômetros do Trevo Sul até o Rio Branco, né? Que é área urbana, é 10 quilômetros. Sim. Mais de 10 quilômetros, né? Então, a disposição do nosso município, ela não é uma distribuição devidamente planejada, como a gente vê em fotos de outras cidades. É uma cidade que foi crescendo de uma forma até, pode ser dita, não tão ordenada, né? E é por aí. Nós temos por volta de 60 loteamentos clandestinos ou loteamentos não regularizados. Nós já baixamos para 60, eram mais, né? Por volta de 60. E agora nós estamos com um grande projeto que vai ser trazido a lume daqui a poucos dias, onde que contaremos com a colaboração de advogados e, enfim, os nomes no decorrer aí das contratações virão, para a gente regularizar isso, porque vejam que um terreno de um loteamento clandestino, ele tem coleta de lixo, ele tem iluminação pública, ele tem o patrulhamento das ruas, né, a utilização da moto niveladora, enfim, a brita, e não contribui para o cofre público com o IPTU. Sem falar no ITBI, sem falar em todas as outras atribuições tributárias que cabem a um terreno legalizado. Mas são questões que não vêm ao caso hoje, né? Podemos até marcar um outro programa, até depois de iniciado esse trabalho, porque vai ser um trabalho muito, muito bem conduzido, com certeza, e um trabalho pontual. Nova Prata está precisando disso. E também no sentido de que a manutenção de uma cidade na forma de Nova Prata, com esta extensão, ela demanda gastos e cuidados diferentes do que uma cidade devidamente planejada, quadradinha, né? Sim, esquina com esquina. Não precisa ser um urbanista para ver isso, né, Tiago e telespectadores. Mas isso são enfrentamentos diários, são as pequenas dificuldades, que não é algo de fantástico, né? São o dia a dia de uma gestão pública. Então, confesso que depois de 30 e poucos anos na advocacia, estar prefeito municipal é algo que me oportunizou a abrir muito meus conhecimentos e eu sou muito feliz, estou feliz por estar prefeito municipal, isso dá para ver, é notório. Dificuldades existem, faz parte. A gente que labutou na advocacia, como o colega Tiago, né, advogado, também sabe, nada é fácil, especialmente no século que nós estamos vivendo, né? Um século do imediatismo, um século da perfeição. A perfeição tem que estar presente. E ainda mais com todas as nuances que acontecem, não tão somente no nosso país, mas a nível de globo terrestre, né? Os aprimoramentos da informática, que vem, com certeza, muito positivamente, nos proporcionou, inclusive, a receber uma distinção. Então, como tem essa parte positiva, sempre tem alguma coisa que vem em prejuízo. Os crimes cibernéticos, né? Aquelas situações que não vêm ao caso. Indesejadas, Mas, assim, em linhas gerais, nós estamos levando a administração, estamos com grandes projetos,
na área cultural, na área da saúde, que tu disseste que entraremos agora, né? Eu queria que o prefeito contasse aquilo que me disse. Tem horário diferente, tem Ah, outros sim. lugares que vamos ter atendimento. Certo. Isso é importante. É. E também quantas cirurgias que foram feitas. Acho que esse número sabe quem fez o seu procedimento, né? Mas o global é importante a gente colocar isso. Na gestão nós fizemos, eu tenho os dados até dezembro de 2022, nós aproximamos de 2.300 cirurgias. Cirurgias gerais, né? Hérnia, cirurgias gerais como um todo, e também na área de oftalmologia. Estão catalogados 270 cesarianas, né? Que é o nascimento de um ser humano, é algo de maravilhoso, né? Cirurgias ligadas ao município, ligadas ao SUS, então 2.200 e pouco, 2.300. E isto eliminou uma fila de espera que estava já há muitos anos, próximo a 2014, 2015, praticamente zerada. O que está agora em andamento são os trâmites normais. Agora a gente vai tentar agilizar a fila de consultas e exames. E nós tivemos uma inovação, nosso posto de saúde central, já há aproximadamente um ano e pouco, ele vem se estendendo o horário até às 19 horas. E facilitou em muito, nós tivemos observando, a população ficou feliz com isso, porque não demanda mais que as mamães, enfim, as pessoas saiam dos seus empregos, dos seus trabalhos, em horário de expediente, com descontos e perdas, assim por diante, para condução de um filho para as atividades normais, por exemplo. E agora, em breve, a população terá ciência. Nós vamos estender este horário até às 22 horas, o que permite um acesso ainda melhor. Mas tudo será comunicado pela imprensa, pelas páginas do município, né? Até as... Essa emissora maravilhosa que sempre busca a informação precisa e correta. Também teremos novidade, nós estamos assim bem próximo de abrir uma nova ISF, conhecido como posto de saúde, né? No bairro Sagrada Família, já estão as tratativas de encaminhamento, assim como aprimoraremos o atendimento através de mais atividades no São Cristóvão. Então, são situações e elementos que virão ao conhecimento público tão logo sejam implantados, né? Mas já pode ficar de olho que vai acontecer isso. E por isso que eu digo, a gente é feliz por isso, por tentar levar para a nossa comunidade algo de melhor, né? Porque nestes momentos, né, de agilização das coisas, da aceleração, né, como falamos anteriormente, tudo tem que ser rápido, tudo é para ontem, tudo. Então não podemos esquecer essas questões vitais, saúde e educação. Eu repito o que falamos no começo do programa, não posso deixar de dizer que um governo que investe 32% do orçamento realizado em educação e 33% em saúde num ano, pessoal, é uma bela posição, Foram mais de 40 milhões na saúde, não de investimentos, de gastos, e quase 40 milhões na educação. Então, penso que problemas sempre vão existir, erros e acertos fazem parte de quem decide, né? Não pode um ser humano querer que o outro sempre acerte, porque seria o cúmulo da exigência e o absurdo da perfeição. Mas então, dentro do que a gente encaminha num governo, numa gestão de decisões onde são ouvidas várias pessoas, onde são ponderados todas as colocações e os direcionamentos da visão de determinado vértice, culminam com uma decisão, que por acaso essa decisão é do prefeito, é daquele que assina os documentos e é daquele que responde também pelo passivo do que não fizer condizente, né? Faz parte, né, Tiago?
faz parte do jogo da administração pública. E só para concluir, para dizer que a gestão pública, ela tem que ser pautada notadamente pela economia, pela diminuição de custo, porque enquanto lá nas empresas privadas existe o lucro, aqui na gestão pública existe o superávit. E nós fomos superavitários em 2022. Nós tivemos uma curva de crescimento de 10,28% no ano de 22, o que ficamos muito satisfeitos. Isso não é trabalho somente do prefeito, são equipes que se dedicam, que labutam, que não têm hora, que estão devidamente comprometidos com suas gestões, secretários absolutamente abnegados, equipes que compõem as secretarias, que entendem que é por aí o caminho, né? Que é por aí o caminho. Nós tivemos como prestamos conta publicamente do exercício 2021, também prestamos conta publicamente de 2022, dia 31 de janeiro, onde a Conecta, esta emissora maravilhosa, tem a oportunidade de estar ao vivo lá, filmando. Inclusive, se alguém quiser, está gravado aqui Sim, temos o nosso banco de imagens. No banco de imagens, né? E a gente conseguiu, de valores não vinculados, ou seja, do caixa livre, atingir quase um valor de 7 milhões. Né? Mais de 14 milhões entre valores de livre vinculado, enfim, os valores que podem ser encaminhados para investimentos. O que proporcionou um crescimento do município de 10,28%. Diferente do que vinha acontecendo, e acho que estamos no caminho correto, porque eu peço a advocacia me proporcionou ter muitos amigos, muitas pessoas que conhecem esta matéria, e a quem eu enviei, né, documentos para serem analisados, também resultados, e todos eles nos devolveram com as melhores impressões. Ou seja, estamos, respeito a opiniões contrárias, afinal, estamos vivendo uma democracia plena, né? Onde opiniões todas são com certeza, úteis e devem ser valorizadas. Mas acho que estamos com um direcionamento bem bom da nossa gestão. Muito obrigado ao prefeito Alcione Graziotinho, prefeito do Centenário de Nova Prata, que atingiremos no ano que vem. Que satisfação, hein, Tiago? Com todas essas conclusões que tu vem nos trazendo, esperamos que chegamos aos 100 anos de Nova Prata, pensando nos próximos 100 com estrutura para deixar o nosso município preparado para o que vem. Se permite, assim, nós já estamos trabalhando, claro, para os eventos do centenário, né? Os eventos tradicionais, Festival do Folclore, Expo Prata, assim por diante. Esta semana já tivemos um simpósio, né, que trata do centenário, imigração italiana, etc. E estamos com um projeto que eu atribuo envergadura magnífica, que é o projeto Nova Prata 100+20. Onde que pessoas das entidades, bem como do poder público, né, estão vendo em suas... Claro que ninguém tem a bola de cristal, mas vendo quais seriam os melhores encaminhamentos para a nossa cidade num futuro breve de 20 anos, depois dos 100 anos. E a gente tem reuniões periódicas, né, as entidades enviam seus participantes, presidente, enfim, qualquer pessoa da diretoria, e eu fico encantado de ver a participação e o interesse da comunidade em identificar como é que queremos um Nova Prata nos 120 anos e assim por diante. Então, inclusive, eu sugiro, Tiago, que num programa desses possamos trazer as equipes do 100+20 aqui também para esclarecer a população do andamento, porque esse projeto será apresentado à comunidade efetivamente no ano do centenário, né? Então, o governo disruptivo tem que pensar nessas situações também. Então, com satisfação, parece que estamos nos encaminhando para o fim, né?
Então eu agradeço a atenção, agradeço o convite por estar aqui nesta noite, agradeço as equipes que compõem a nossa gestão, a forma dos encaminhamentos, e agradeço os ouvintes que tiveram e nos deram a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesta noite. Muito obrigado a todos e boa noite. Também agradeço o prefeito, agradeço as informações, que possamos seguir no trabalho pensando sim numa cidade do seu 100 mais 20, porque eu escolhi Nova Prata para viver e pretendo viver aqui até que Deus o permitir, porque sim, a gente vive numa ótima cidade, numa região excelente, e vamos respeitar tudo que tem que ser respeitado, mas vamos trabalhar pelo progresso da nossa região, sendo sempre ele de uma forma sustentável. E eu vou aproveitar o final do programa para fazer um convite, toda essa tradição de Nova Prata, nós falávamos no intervalo do bairro São Cristóvão. Convido todos que estão nos acompanhando, né, no próxima segunda-feira, dia 1º de maio, é feriado. Quem quiser ir para a Cidade Alta, eu chamo de Cidade Alta porque tem que subir o morro, né? Teremos o 42º Grenal do Cusque, lá no Clube Cultural Esportivo São Cristóvão, uma tradição com mais de 40 anos. Conecta Mais estará transmitindo ao vivo o jogo e eu estarei nos comentários com todo o meu conhecimento, que é muito mais sobre o São Cristóvão do que sobre futebol, mas nós estaremos lá, o prefeito também com certeza estará presente, e convido a todos para que nos acompanhem, seja ao vivo, indo até o clube esportivo, ou seja aí pelas redes sociais, pelas mídias, pelo canal 8 da DIL TV, ao vivo o Grenal do Cusque a partir das 9 horas da manhã. Eu agradeço a Eduarda Prigo na nossa produção e a Jefferson Froes na nossa técnica. O Ponto a Ponto retorna na próxima quinta-feira. Prefeito, muito obrigado, um ótimo final de semana, um ótimo feriadão para você. Na sequência, o podcast O Financeiro com Rafaela Troian e os assuntos que são do interesse do seu bolso. Um abraço e uma boa noite.